Bom dia, alunos e alunas! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre a época trovadoresca. Nós estamos estudando o período trovadoresco, que começou em Portugal no século XII e vai até o século XV. Tudo bem? Nós estudamos nas aulas passadas as cantigas, ou seja, a poesia do tempo lá da Idade Média. Hoje nós vamos estudar a prosa, né? Houve prosa na Idade Média? Sim, houve prosa. E essa prosa foi tão importante que até hoje, nos filmes que vocês assistem, há resquícios dessa prosa trovadoresca. Tudo bem? Bom, houve quatro tipos de prosa na Idade Média. Nós vamos estudar apenas que são as novelas de cavalaria. Vamos dar uma passada geral aqui nessas três aqui, esses três tipos, nesses três gêneros textuais. Os cronicões, que eram o quê? Eram histórias sobre reis, né? Então já está no campo da história. Nós vamos estudar aí no humanismo a crônica de Fernão Lopes, principalmente a crônica do Dom Pedro. Pois nós vamos ver que Dom Pedro não é o nosso primeiro não, tá? É o Dom Pedro I português. Nós vamos estudar depois isso. Então os cronicões são histórias, estão no campo da história. Então não interessa muito para nós. Os nobiliários eram histórias contando a origem das famílias nobres portuguesas. Então, isso também não interessa para nós, porque está no campo da história. E aqui as agiografias, que eram histórias da vida de santos. Ágio, em grego, significa santo, e grafia significa escrita. Então, as biografias dos santos da Idade Média. Isso também não vai interessar para nós. O que vai interessar são as novelas de cavalaria, que vão envolver os cavaleiros medievais em busca de ações para resolver problemas. Por exemplo, o resgate de uma donzela que foi aprisionada por um dragão, por um bruxo, por um malvado. E também histórias referentes a conquistas, que nós vamos ver a principal de todas. Tudo bem? As novelas de cavalaria, elas aconteceram em Portugal entre os séculos XIII e o século XVI, tá? No século XVI, com a expansão do mundo, as novelas de cavalaria caíram em descrédito. Uma coisa interessante é que no século aqui 17, surge o livro Dom Quixote. O livro Dom Quixote não é uma novela de cavalaria. É uma história escrita por um espanhol chamado Miguel de Cervantes, em que ele vai falar sobre uma espécie de uma crítica às novelas de cavalaria. Vocês devem conhecer a história do famoso Dom Quixote, que de tanto ler novelas de cavalaria ficou maluco e saiu em busca de aventuras que não mais existiam no século XVII. Tudo bem? Então, a Dom Quixote não é uma novela de cavalaria. A tradicional que nós vamos estudar. Tudo bem? São de autoria anônima, então não sabe quem escreveu. E elas têm origem na França e na Inglaterra. Principalmente na França, de onde elas vêm das canções de gesta. Gesta aqui significa aventura. Então eram canções, textos, escritos para serem cantados, mais ou menos parecido com as cantigas, que falavam sobre aventuras. Então as novelas de cavalaria têm origem aqui, nas canções de gesta. A mais conhecida canção de gesta francesa é a Chanson de Roland, ou Canção de Rolando, um cavaleiro medieval. As novelas de cavalaria nós vamos dividir em ciclos. O que é um ciclo? É um conjunto de novelas, de textos. Tudo bem? Nós temos aí o Carolínguio, que conta a história do rei Carlos Magno e os 12 pares de França.
O ciclo das cruzadas, as histórias dos cavaleiros que partiram em busca de salvar a Terra Santa dos inimigos muçulmanos. Vocês já devem ter estudado isso em história. O ciclo espanhol, também chamado de Amadizes. Esse ciclo aqui fez muito sucesso em Portugal. Amadís de Gaula. No livro Dom Quixote, um dos livros que ele mais gosta de ler é o Amadís de Gaula. Os palmeirins vem do ciclo chamado Palmeirim da Inglaterra, origem inglesa, né? Esses textos chegaram a Portugal, então foram traduzidos para o português da época, né? E fizeram muito sucesso em Portugal. O ciclo clássico, que fala sobre histórias da mitologia grega, e o ciclo arturiano, o famoso ciclo arturiano. Esse aqui é o mais conhecido de todos, que conta a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. A história do mago Merlin, do rei Arthur, da espada na pedra. Vocês já devem ter ouvido falar disso, famosa. Essa daqui fez muito sucesso em Portugal. A Demanda do Santo Graal. É a mais famosa novela de cavalaria dentro do ciclo arturiano, que nós vamos estudar na próxima aula. A Demanda do Santo Graal. Então, a prosa no período trovadoresco, as novelas de cavalaria, dividida em ciclos, sendo que o ciclo arturiano é o mais famoso de todos, e dentro do ciclo arturiano, a Demanda do Santo Graal, próxima aula. Vou colocar aí nos arquivos um texto sobre essa aula de hoje, para vocês terem para estudos. Tudo bem, gente boa? Até a próxima aula. Tchau, tchau.